Gustavo, é sério que tu me convenceu a gravar isso, cara? Faz anos que eu quero gravar esse carro. Esse carro é dos pais do Felipe, é do pai do Felipe, usa há muito tempo e tava louco pra gravar e o Felipe não queria. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma Fiorino 97 Trekking com 440 mil quilômetros e que foi bem judiada. Vamos contar um pouquinho da história e vamos mostrar todas as qualidades e também defeitos desse veículo. Antes de eu falar especificamente desse carro aqui, deixa eu contar um pouco as origens do modelo. A Fiat chegou no Brasil em 1976 com a produção do Fiat 147 lá em Betim. Em 1978 surgiu uma picape derivada do 147, foi o carro que estreou o segmento das picapes leves no mercado brasileiro e inclusive hoje essa é uma das picapes mais valorizadas do mercado, porque ela vendeu muito pouco, ela realmente era um carro meio estranho, tinha uma caçamba muito pequena e com uma abertura que não era nada prática no dia a dia, mas hoje se tornou um símbolo da cultura cool praticamente, né? Aquela caçambinha curtinha com a abertura lateral. No início dos anos 80, a Fiat resolveu aumentar um pouco a capacidade desse veículo e lançou então a versão City, que era uma picape já com a caçamba maior, com mais capacidade de carga. Ela tinha lançado uns anos antes também a versão Furgão, e aí que começou a fazer sucesso, porque as pessoas começaram a perceber que não precisavam comprar uma picape média, né, uma C10 da vida, ou uma F1000, uma D20. Eles poderiam comprar uma picapezinha menorzinha que tu conseguia usar no trânsito do dia a dia e também eventualmente carregar peso nos finais de semana. Ou até mesmo durante o trabalho, se fosse necessário. Tanto que as outras montadoras começaram a lançar concorrentes só a partir de 82. A primeira foi a Ford com a Pampa, no mesmo ano veio a Saveiro e um ano depois veio a Chevy 500, cada um com a sua proposta, mas todos eles no segmento das picapes leves. A Fiat estava tão à frente do seu tempo que a versão fechada do 147 picape, ela tinha 4 versões. A Furgão, que era aquela sem janelas, literalmente para carga. A versão Vetrato, que era a mesma Furgão, porém com janelas, inclusive o anúncio na época dizia que era perfeita para levar cães, flores e outras coisas que precisassem de iluminação. A CT Journey, que era uma versão com bancos lá atrás para levar a família também, os bancos eram reclináveis, então tu podia usar tanto como furgão quanto para passeio. E por último, a mais estranha de todas elas, a Combinato. Era uma versão que praticamente só circulou dentro da fábrica da Fiat, porque ela tinha 2 bancos laterais atrás que levavam até 6 pessoas na caçamba. Mas o conforto definitivamente ficava em segundo plano. Mas foi só em 1978 que a Fiat então lançou esta versão aqui derivada do Uno, carro que tinha sido lançado 4 anos antes. Mas ela tinha algumas diferenças em relação a este modelo aqui. Uma das grandes diferenças é que as primeiras versões da Fiorino elas vieram com a suspensão derivada do 147, ou seja, era aquela suspensão que tinha um feixe de molas atravessado na transversal e que tornava a suspensão traseira do tipo independente. Muito boa para conforto, porém não tão boa assim quanto para carga. Inclusive as pessoas que tinham essa picape reclamavam que depois de um certo tempo as rodas começavam a abrir por causa do desgaste da mola, né? E aí com isso o pneu gastava pelo lado interno. Pois bem, só em 94 a Fiat botou um eixo rígido na traseira e essa suspensão com as molas no sentido longitudinal do monobloco, né? Que também trouxe muito mais resistência à carga, porém tirou bastante do conforto. Eu vou mostrar isso quando eu estiver andando. Mas ela também tinha uma caçamba um pouquinho mais curta. Era maior do que a versão derivada do 147, mas ainda não era tão comprida quanto essa. Essa daqui também veio junto com a suspensão nova em 1994. Mas se tu está pensando em comprar uma Fiorino, um Uno, ou seja lá qual for o carro usado ou seminovo, é importantíssimo lembrar. Antes de fechar negócio, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro.com.br e tenha acesso a um histórico completo de sinistros, leilões, pendências financeiras, judiciais e até mesmo fotos, se eventualmente ele já tenha sido anunciado em alguns dos sites mais famosos de vendas aqui do Brasil. Foto, quilometragem e preço da época, né? E tudo isso com 15% de desconto se tu usar o cupom Opinião Sincera, que torna ainda mais atraente o serviço deles. Uma das versões mais legais que a Fiat lançou foi a LX em 1992. Ela trazia o Santo Antônio, os faróis de longo alcance lá em cima, um interior muito mais refinado e umas faixas laterais que deixavam o carro com um estilo muito mais jovial. Porém, em 95 veio esta versão aqui, a Trekking, que ela tinha como principal diferencial uns pneus de uso misto, a suspensão mais elevada
e que tornava o carro bem interessante para quem queria tanto andar fora de estrada quanto no off-road. Essa daqui meu pai tirou 0 km em 1997 e usa até hoje como carro de transporte e de trabalho dele. Já foi viajar, já rodou por tudo quanto é estrada aqui do Brasil e, como vocês podem ver também, é a primeira que veio com esta grade aqui um pouquinho diferente. Infelizmente ela ficou no mercado só até 1998, apesar de ter algumas 99 emplacadas, e esse carro que já passou por vários problemas. Inclusive, se vocês analisarem, ele já não tem mais os faróis de longo alcance aqui em cima do teto, né? Porque quando ele foi roubado há uns anos atrás, os ladrões depenaram o carro por dentro e também tiraram esses faroletes. Inclusive, esses faroletes são um ponto extremamente polêmico, porque não era incomum ter faróis de longo alcance nos carros. Por exemplo, a linha do Gol, desde o GT, GTS, GTI, tinham aqueles dois faróis que chamam de milha, colocados aqui na frente. Só que era totalmente proibido, desde a década de 80, faróis de milha ou de longo alcance acima da cabine do motorista. Por quê? Porque isso aqui atrapalha muito a visão de quem vem no sentido contrário. Como é que a Fiat conseguiu para fazer um carro que atendesse à legislação naquela época? Esses faróis, eles não ligavam sozinhos. Tu tinha um botão que podia acionar eles, mas eles só ligavam quando a luz alta do veículo tivesse acionado junto. Ou seja, se tu fosse atrapalhar a pessoa que vinha no sentido contrário, tu já ia atrapalhar com a luz alta. Só que eu posso garantir para vocês, ele melhorava muito a iluminação e atrapalhava demais quem viesse no sentido contrário ou até mesmo quem estivesse na tua frente andando no mesmo sentido. Mas antes eu falei que em 1998 a picape teve a sua produção encerrada, pois foi justamente o ano que surgiu a Estrada aqui no mercado brasileiro. Mas a versão fechada, a furgão, continuou sendo produzida até o final de 2013, junto com o resto da linha do Uno. Inclusive acompanhou todos os facelifts que aquele carro recebeu. Depois ela recebeu uma nova geração, acompanhou a versão do Uno porque teve a exigência, né, de um projeto mais moderno com ABS e airbag. Pois bem, entre muitas indas e vindas desse carro aqui, este específico do meu pai, vocês podem ver que ela não está com os adesivos originais e faltam algumas outras peças. Ele vinha com uma capota marítima que era muito boa, funcionou durante muitos anos, mas era uma capota de lona. Então, ao longo dos, sei lá, 5, 6 anos aí que aguentou aquela capota, meu pai depois trocou já por umas outras duas, porque rasgava, apodrecia e tal. E no final das contas acabou ficando sem capota mesmo, né? Os adesivos, o rolo foi o seguinte, quando roubaram o carro, eles clonaram esse carro aqui. Então, os ladrões, em vez de tirar os adesivos originais, eles passaram massa em cima dele. Depois, quando meu pai encontrou, e foi meu pai que recuperou o carro, ele encontrou o carro na rua, ele reconheceu o carro estacionado numa cidade vizinha, ele demorou um tempão para conseguir legalizar o carro de novo, né? Porque, enfim, vocês imaginem o rolo que dá, e não achou mais os adesivos originais para vender. Eu não comprei isso aqui no Mercado Livre, mas, enfim, uns 2 anos ou 3 aí de uso já está todo esgualepado, né? Mas deixa eu mostrar para vocês por que esse carro aqui fez tanto sucesso de vendas e ficou tantos anos no mercado. A caçamba dele tem 967 litros de espaço e comporta 650 quilos de peso, ou seja, dá para levar muita coisa. O que vocês estão vendo aqui é que meu pai realmente carregava muito peso e essa é uma grande reclamação do modelo também. O fato de não ter nenhum tipo de protetor, só essas ripinhas de madeira, acabavam danificando bastante a lata dele em volta. E diferente do 147 do Uno nas suas primeiras gerações, o step dessa Fiorino era colocado aqui na caçamba. Tira um pouco do espaço para carga, mas eu acho ele muito mais prático. Hoje em dia eles estão colocando ele embaixo da tampa traseira aqui, o que sim aumenta o espaço da caçamba, porém dificulta bastante a retirada, inclusive torna o step muito mais suscetível à sujeira e os ladrões dá na mesma, né? Porque o cara rouba daqui ou dali do mesmo jeito. E antes de eu fechar a tampa traseira, eu só queria mostrar para vocês. Essa tampa aguenta muito, mas muito peso mesmo. Esse aqui ainda são os cabos de aços originais do modelo. Ela está toda demarcada, que assim, porque meu pai realmente carregava peça muito pesada. Motor, transmissão, eixo traseiro, de empilhadeira, de caminhonete, de tudo que vocês podem imaginar. Mas antes eu falei que o step dela era posicionado diferente do Uno e do 147. Para quem não teve um e não lembra, o Uno vinha com o step colocado aqui nessa posição. Inclusive aqui tem o recorte do paralama e todo o espaço perfeito para receber a peça. Porém essa versão aqui, como é a versão trekking, mais aventureira, mais reforçada, ela vem com essa barra estrutural que evita a torção e a quebra das longarinas dianteiras, né? Mas o que falar sobre este motor? Bom, este motor é extremamente polêmico. Na verdade não só esse, mas todos os motores que vieram nesta família. Ela já teve versões 1.0, que não durou praticamente nada, foi lançada lá em 94 junto com a suspensão traseira, essa mais reforçada e tal, mas assim, faltava força total para o modelo. Já teve algumas versões 1.3 com o motor Fiasa, que é uma derivação daquele motor
que veio no 147. Teve versões com motor 1.6 Sevel, que era o motor fabricado na Argentina, que era um motor muito mais moderno, que equipou inclusive o Tempra em versões com uma litragem maior. Mas esse daqui é o 1.5 Fiasa. Bom, esse motor ele foi lançado no final da década de 80 na Fiorino, fez um tremendo fracasso de vendas, porque ele vibrava demais, não tinha força. E essa versão aqui já é uma mais moderna. Ele já não treme tanto, ele já não é tão desconfortável e ele já tem injeção multiponto, que é bem diferente dos primeiros carburados que vieram nela. Bom, é um motor que funciona muito bem. Agora, não tem muita potência, são só 76 cavalos de força e pouco mais de 12 kgf de torque. Para um motor de 1,5 litros é muito pouco realmente, mas ele tem uma grande vantagem que tu não percebia quando tu comprava o carro. Esse motor é praticamente indestrutível. São 440 mil quilômetros rodados, abaixo de muito mau tempo. O meu pai é um cara que assim não trocava o óleo direito, teve períodos aí que eu acho que ele rodou mais de 50 mil quilômetros sem trocar o óleo do carro, ele só completava com o óleo velho dos nossos carros. Ele realmente fuma, baixa óleo, fumar até não vou dizer porque não sai fumaça lá atrás, mas ele nunca abriu o cabeçote, ele nunca precisou trocar nada interno dele, as bielas são originais, casquilhos originais, é tudo original por dentro. A única coisa que realmente estragou foi bicos, sensores, aqui a ventoinha do radiador estragou acho que umas 3, 4 vezes, inclusive numa delas eu me lembro de ter fervido esse carro pelo menos 7 vezes e não empenou o cabeçote, não precisou trocar junta, ou seja, esse motor aqui ele é a prova de balas. Outra coisa que também nunca estragou foi a transmissão, é uma caixa de 5 marchas, acho que a embreagem já foram umas 3, 4 ao longo desses anos, mas a caixa em si nunca precisou mexer em nada. Claro que não está perfeita, né? Ela tem lá os seus probleminhas assim, que vocês vão perceber, mas anda normal e tu consegue viajar sem problemas. As Fiorinos picapes não chegaram a receber o motor 1.3 Fire, que era um motor mais moderno e melhor que o Fiasa, pelo menos em rendimento. Isso só veio na versão furgão e que inclusive não chegou a receber o 1.4 Evo, que também só veio na versão furgão da nova geração. Mas agora eu queria mostrar para vocês como é que é esse carro por dentro. Porque por fora vocês já viram. É muito simples. E eu acho que não muda muito lá dentro também. Mas antes de eu entrar dentro do carro, eu queria mostrar um pequeno detalhe. Esse espelho aqui, que meus amigos chamavam de espelho de banheiro, de tão grande que ele era, também só começou a vir a partir de 95 na versão Trekking. Ele, tudo bem, ele não é tão bonito esteticamente falando, mas eu garanto para vocês, ele é absurdamente útil. Porque os primeiros espelhinhos eram muito pequenininhos e tu não conseguia enxergar praticamente nada. E como todo bom carro velho, a lata dele também não resistiu muito ao tempo. Então alguns pontos de ferrugem surgiram, mas o mais engraçado dele está aqui, ó. Nesta posição era originalmente gravado o número do chassi. Pois bem, com o tempo apodreceu essa parte do monobloco e ficou esse rombo que vocês estão vendo. Vocês imaginem a confusão que aconteceu quando roubaram esse carro. A polícia achou que os ladrões tinham tirado o número do chassi fora. Meu pai levou uns 2, 3 anos até conseguir remarcar ele, né? Porque teve que pedir autorização para a fábrica e provar que o carro era esse aqui mesmo. Mas no final das contas tudo deu certo. Ô Felipe, liga o ar-condicionado para nós, tá um pouco quente hoje aqui. Cara, o ar-condicionado tá de brincadeira, né? Esse carro aqui não tinha ar-condicionado. Ele tinha como grande opcional o ar quente. Não vinha com rádio, esse rádio aqui era do Tempra que meu pai teve na época, antes dela. Não tinha assistência na direção, nem hidráulica, nem elétrica, que na época não existia, eu acho, né? Não tinha o fechamento das portas elétricos, mas tinha como opcional os vidros elétricos. Inclusive uma coisa que é muito estranha, esse botão ele é inclinado para baixo, então tu aperta ele, tu imagina que se tu apertar aqui o vidro vai descer. Não, ele sobe. Ele é realmente invertido, eu nunca consegui entender isso. Cara, o vidro elétrico me surpreendeu muito, eu não achei que ia ter isso. Sério, me surpreendeu. Na época meu pai ficou muito sentido, né? Ele teve, antes dessa daqui, ele já tinha vendido o Tempra, ele tinha comprado um tipo, e o tipo era super completo. Tipo, quando veio pro Brasil era super completo, né? Ele tinha ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, tinha tudo, né? Vidro elétrico também. E essa aqui, o máximo que ele conseguiu foi o ar quente e os vidros elétricos, cara. E até hoje ele sofre com isso. Hoje em si o ar quente não precisa muito, porque tá um calor aqui. É verdade. Mas por dentro é um Uno, né? É um Uno, mas vocês podem ver já que já não é aquele primeiro desenho do Uno, que tinha aquele painel satélite aqui com os comandos limpador de vidro e pisca-alerta, que era bem interessante. E que inclusive naquela versão tinha um cinzeiro que ia colocado aqui em cima, que era muito bizarro, tu destacava. Mas aqui também tem. Exato, esse aqui tem um cinzeiro escondido embaixo do painel. E vocês não vão acreditar, gente.
Eu demorei anos para descobrir que esse cinzeiro existia. Por que ninguém em casa, ninguém fuma, né? O painel é simples, não tem contagiro, mas pelo menos tem marcador de temperatura, que é importante, e tá lá os 440 mil quilômetros. Originais de fábrica, nunca foi alterado, nunca andou com o velocímetro desligado, nunca foi mexido, né? Aqui atrás não tem possibilidade de colocar nada, não tem cabine estendida nem nada. Pode ver que os bancos estão bem encostados aqui no... Inclusive isso é uma grande reclamação também do meu pai, né? Que aqui mal cabe a pasta de trabalho dele, não cabe mais muita coisa. É um milagre esse carro, na verdade, estar limpo, porque o meu pai trabalha num lugar onde... tem muita terra, chão batido, então esse carro estava sempre sujo, aquela poeira vermelha mesmo. Mas o velho deu uma limpadinha no carro para a gente poder gravar, né? E o que ele fez no banco, Felipe, que ele tinha falado? O banco não é original também, né? O banco, na verdade, os bancos foram roubados junto com o carro, e aí depois ele apareceu com um banco de Uno. A diferença do banco dela é que esse banco ele reclina. Se tu te esforçar um pouquinho... Eu tenho que sair, né? Peraí, deixa eu sair. Se tu levantar ali, ó, como se fosse acessar a parte de trás, tu consegue colocar algumas coisas aqui embaixo nesse espaço que tem. Não é um espaço lá tão generoso assim, mas já cabe alguma coisa, né? E claro, que eu acho sempre legal, tem a portinholinha aqui atrás, né, que todas as picapes têm. Na verdade, eu acho isso muito útil, né? Só as versões LX e Trekking que vinham, as outras eram vidro inteiriço, o que deixa o carro bem mais quente. No verão, essa portinhola, ela funciona muito bem. Ou seja, é um carro raiz, não tem nada, não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, né? É para trabalho. É para trabalho mesmo, né? Mas antes da gente dar uma volta no carro, já que não tem espaço atrás mesmo, deixa eu só mostrar. Esse é o botão famoso que ligava os faroletes, os faróis de milha lá em cima. Infelizmente, como eu falei, já não existem mais, né? Meu irmão até comprou um novo, sabe? O meu pai é que não teve paciência de instalar. Vamos dar uma volta nela? Vamos dar uma volta. Mas antes da gente sair, deixa eu só lembrar, né? Não tinha ABS, não tinha airbag, não tinha nada. Mais raiz impossível. Tem as rodas, o motor e vamos andar. Vamos lá. Mas antes disso aí eu queria... não tem aqui Não tem. Não tem regulagem de altura no volante, não tem profundidade. Não tem no banco, não tem nada, né? É um carro simples, cara. É o que a gente falou antes, é um carro de trabalho. E como tu é fieteiro nato, raiz, né? Tu sai dirigindo. Até porque eu já dirigi muito esse carro. Eu já tive alguns Uno também. Liga de primeira. Inacreditável, né? Embreagem é macia. O câmbio é de Uno, aquele câmbio bobalhão, né? Logo que tu arranca, tu sente aquele cheirinho de óleo. Né? Por que será, né? Será que é porque meu pai bota 1 litro de óleo velho por semana no motor? Só aquele cheirinho de óleo. Agora, uma coisa que nunca foi bom é o desempenho desse motor, cara. Pisa pra te ver. Deixa eu ver, uma segundinha aqui. Pode pisar. Deus o livre! Mas até que vai? Não sei o que é o vai pra ti, né? Eu acho ele muito fraco pra 1.5 assim. Não, pra 1.5 eu não sei se o pessoal tá nos ouvindo, porque faz tanto barulho aqui dentro. Deixa eu até fechar isso aqui pra não pegar o barulho lá da caçamba, que tem umas coisas soltas lá atrás, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, tá? A final desse carro aqui é 159 km por hora de painel. E não passa disso. Pode ficar um tempão de pé no fundo que não passa disso. Não que eu já tenha botado, claro, né? Lógico que não. Não, imagino que não. O motor Fiasa sempre foi fraco. Ele sempre foi fraco e gastador, né? Sempre. Só que tem essa grande vantagem de cara, um motor que não estraga. Indestrutível, né? Eu conheço muitos outros Unos que já tiveram esse mesmo motor. Um professor da faculdade, inclusive, tinha um com 500 mil quilômetros no gás também, que nunca abriu nada. É um motor muito bom, o melhor motor da Fiat em questão de durabilidade. E falando em consumo, né, o meu pai faz aí, sempre fez em torno de 7, 8 dentro da cidade, a gasolina, porque não era flex. E de estrada em torno de 12, 13, né? Consumo... É que digamos que para a potência que ele tem, para a falta de força e a leveza que esse carro tem, é um consumo alto. Um consumo alto, né? Porque um carro tem 70 e poucos cavalos, né? Pois é, 76 se não me engano. O 1.0 tinha 50 cavalos. 50, era absurdo, 54, 56, uma coisa bem eu acho que ele só era mais fraco que o Chevette Junior. E o Escort Hobby, talvez. Talvez. Agora, uma coisa que é bem comum também nestas versões do Uno, não só na Fiorino, né? É arranhar a segunda marcha quando tu tenta reduzir. Cara, é absurdo. Desde 0 km esse câmbio sempre arranhou. Eu sempre jurei que esse câmbio não ia aguentar mais de 100 mil km, porque tu ia reduzir a marcha se tu não acertasse exatamente o tempo pra fazer... E nunca estragou. Nunca estragou. Isso é inacreditável, cara. Câmbio de Fiat, bobalhão, tudo, né? Também.
além disso tudo. Mas, cara, andando no asfalto ela não é ruim, né? O problema é que quando tu vai Ela é desconfortável Ela por causa da suspensão quica, traseira, ela né? quica, né? muito, Uma época meu pai chegou a andar com peso na traseira, tipo o que se fazia com o F1000, essas caminhonetes mais antigas, né? Mas não mudou absolutamente nada, então tira o peso porque é melhor melhorar o consumo dela do que realmente ficar gastando, né? Arrastando peso para todo quanto é lado. Um outro detalhe importantíssimo, né? Que eu não sei porquê, mas ela tem válvula que regula o freio traseiro de acordo com o peso na caçamba, mas ainda assim, se tu pisar com muita força, a caçamba trava antes das rodas dianteiras. Então ela é bem perigosa nesse sentido. Uma vez, quando ela era bem nova, inclusive eu quase bati o carro porque parou o trânsito, eu pisei e a traseira foi, ladeou a full, assim. Quer passar na frente? Quer passar na frente. Levei na concessionária para ver se estava bem regulado e os caras lá disseram que sim, estava tudo certo e não tinha nada de errado no carro, era assim mesmo a distribuição de peso dela. Achei muito estranho, porque tendo aquela válvulazinha que compensa, né, quando tá com a caçamba vazia, não era para isso acontecer. A grande vantagem do motor depois, o Fire, por exemplo, né, é que o Fire realmente tinha um desempenho melhor e era muito mais econômico, né? Esse é o grande desempenho do Fire. Agora, falando um pouquinho não de motor, mas de conforto, de ergonomia do carro como um todo, é bem simplório, né? É muito simplório. Não, o Uno sempre teve uma coisa muito... Eu já tive 2 Unos, tá? E pra mim sempre o que incomodou foi esse câmbio ser muito pra frente. Eu, por exemplo, eu fico numa posição boa, que é confortável, né? Pra dirigir, pra mexer no volante. Mas o câmbio sempre fica muito pra frente. Eu sempre tenho que dar uma mexidinha no corpo pra engatar a terceira ou a quinta, por exemplo. Pra mim já tem um grande problema. Quando eu tô dirigindo esse carro, eu não consigo colocar o banco mais pra trás. Ele é meio a regulagem dele é meio... bate aqui, né? Exato. Ela termina o curso, não é na regulagem do trilho do banco, é aqui, ó. Ele dá final de curso na caçamba mesmo. Então eu fico meio pra frente, assim, uma posição que eu não gosto muito de dirigir, mas que teoricamente é a posição mais correta, né? Porque tu fica com os braços mais curvados, tem mais habilidade para uma manobra de emergência. Tu quer dirigir? Não, eu dirigi muito esse carro, cara. Um detalhe importante se falar, a gente sempre fala de seguro, né? Esse carro aqui não tem seguro há mais de 10 anos. Por quê? Não é porque não façam, até faziam seguro do carro. Mas como caiu o número do chassis fora, a seguradora se negou a fazer. Então meu pai faz seguro para terceiros. E aí seguro para terceiro é 700, 600 reais, sei lá quanto ele tá pagando. 700 reais para todo mundo, né? Porque para terceiros é importante, pelo menos isso é importante, porque daí se tu bater em alguém, tu arruma o carro do cara. Se tu não tem dinheiro para arrumar o teu, tu fica parado, mas o do cara pelo menos tu arruma, né? Não só isso, né? Se tu precisar de um guincho também, né? Teve alguém que tinha um carro turbo, um Uno turbo, que não podia fazer seguro por causa da modificação e usava o guincho, né? Usei umas 4 vezes. Pois é. Não é só por isso aí, porque o carro era velho também, né? 93, né? No vídeo que a gente fez da Saveiro, recentemente, a gente falou que a Saveiro era a picape pequena mais importante do mercado brasileiro. E muita gente disse que não, que tinha outras e tal. É que o que a gente quis dizer? Cara, a Saveiro ela existe desde 1980 e pouquinho, 82, e é vendida até hoje com o mesmo nome, ou seja, é uma longevidade gigantesca no carro. As outras picapes pequenas, elas foram mudando, né? Foi a picape do 147, depois foi a picape do, que era chamada de Fiorino também, depois foi a picape do Uno, que é essa aqui, que foi chamada de Fiorino, depois foi a Estrada, ou seja, hoje a Estrada é a que mais vende, sim, é a que mais vende, mas eu acho que a mais importante pelo nome, mais longevidade, é a Saveiro ainda, né? Porque se tu analisar bem, a Fiorino picape teve uma vida de pouco mais de 10 anos, né? Ela não ficou muito tempo no mercado como Fiorino. Ela teve vários outros nomes e várias outras versões. Isso. Então acho que a Saveiro é mais importante por causa disso. Mas a Estrada é que mais vende, ok. Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade essa aqui, se tu analisar a importância histórica dela, também é maior, né? Porque foi a irmã mais velha dela que criou o mercado aqui no Brasil. Eu vou te dizer, aquela né, sim é a Bezerro, né? Literalmente. E vou dizer mais, né, Gustavo? Até hoje esse carro ele tem um projeto tão interessante que continua vendendo muito bem. A Estrada, a primeira geração da Estrada é a picape mais vendida do mercado brasileiro. Acho que essa nova deve manter a liderança, né? Sim, até porque como não mudou o nome da antiga e eles vão continuar vendendo por um tempo a antiga, eu acho que as duas vão se somar nas Exatamente. vendas. Né? E é isso que tu falou, é importante, porque desde 98 a Estrada é a mesma, né? Foram feitos facelifts e tal, claro, melhorado algumas coisas, mas ainda é o mesmo carro. E outra coisa que eu não falei também é que essa aqui é equipada com o eixo ômega, que era quando mudou em 94, que a suspensão traseira, eles botaram uma barra reta.
E aí batia algumas coisas embaixo, tipo pedras, ou eventualmente alguma coisa que passasse por cima. Então o eixo ômega ele tem aquele formato de tipo um Uzinho no meio assim, que é a letra ômega em grego, que justamente aumenta um pouco o vão livre, evitando colisões com algum detrito, né? Inclusive na nova estrada que lançaram ainda continua com esse tipo de eixo. Agora, de tudo que nós falamos, para mim o mais incrível dessa história toda é que mesmo com esse motor fraco, ela ainda tem uma capacidade de carga muito parecida com a estrada até de hoje em dia, né? Sim, só que a estrada, hoje a cabine simples carrega 720 kg, vai carregar a cabine atual 705 e essa aqui 650. A cabine dupla nova vai carregar os mesmos 650. Ou seja, motores muito mais modernos, muito mais fortes, um projeto muito mais forte, mas carregando o mesmo peso ainda, né? É isso aí. Mas e aí, Felipe? Cara, esse é o tipo do carro que eu recomendo para quem realmente tá precisando de um carro guerreiro, que tem uma manutenção absurdamente barata, porque as peças são muito baratas e que ele aguenta demais, cara. Tu mesmo falou, né? Esse carro aqui, pela quilometragem que tem, por todo o maltrato que ele recebeu, ele tá muito bom ainda, né? Sim, porque o Felipe sempre falou desse carro assim, o carro do meu pai é horrível. Bom, agora aqui eu te botar uma segunda, que não foi, né? Não tem força, eu te falei que não. Nunca teve. O Felipe sempre falou, meu carro do meu pai, 440 mil quilômetros, o pai não cuida, não sei o quê. Quando eu cheguei pra gravar, eu já vi o carro, mas eu via de longe sempre. Mas quando eu cheguei pra gravar, eu olhei, eu falei, Felipe, não é tão ruim quanto tu fala, assim, sabe? É que assim, não é que o carro é ruim, não é isso. Eu nunca falei que o carro é ruim, meu pai é que não cuida, é diferente. Porém, o meu irmão andou fazendo uma bela de uma manutenção também no início desse ano, né? Eu fui o ano passado carregar um sofá lá pra casa e, cara, parecia que a suspensão dianteira tava caindo. E realmente estava. Meu irmão levou e acho que gastou uns 2, 3 mil reais. Se tu considerar que hoje essa picape aqui vale uns 8 mil, é um valor considerável, né? Mas também, depois de 440 mil quilômetros, né? Cara, já se pagou faz muito tempo, né? Mas realmente, cara, ela tá muito bem pro tempo que ela tem de uso. Ela não só tá muito bem, cara, como tem vários amigos do meu pai que já quiseram comprar esse carro aqui e meu pai não vende, por quê? Porque eventualmente tu precisa carregar algumas peças, ele mesmo carrega bastante coisa e a gente usa bastante. Eu uso, meu irmão usa para carregar as lambretas e tal. Então no final das contas é muito útil, já se pagou, então vamos continuar com o carrinho que é interessante ter, né? Não paga mais IPVA nem nada, então tudo é lucro. Então tá, galera, eu queria agradecer aí o meu velho por ter emprestado o carro pra gente, né? Inclusive lavou o carro, coisa que é muito rara de acontecer. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, que com certeza o fieteiro raiz aqui sabe tudo sobre a Fiorino e o Uno em geral, né? Fiat como um todo. E se vocês tiveram alguma experiência com esse carro, ou até com as mais modernas, mais antigas, comentem aqui embaixo que é sempre bom. Agora, só pra finalizar, eu queria dizer um negócio. A gente falou que é um carro pra trabalho, né? E por isso que não tem nada de conforto, mas que bom que hoje em dia esses carros vêm com ar-condicionado de hidráulica, porque mesmo para quem trabalha, um mínimo de conforto é muito bom, né? Não em dia tem quente, a menor dúvida, não tem a menor dúvida disso. Valeu, galera! Valeu, pessoal! A Fiat estava tão à frente do seu tempo que a versão furgão do 144... Nossa! Mas a versão furgão continuou sendo produzida com... Meu, pra que tá pitando, pô? Do ABS, do airbag para todos os carros brasileiros. Vai essa pipa mais de 967. Mas de novo, eu achei que assim, ela passa, assim, sabe? Se tu baixar a quilometragem, acho que vende. Não bota isso. Tu não vai acreditar. Não bota isso. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.